Existe uma cidade no centro do Brasil que foi construída do zero em menos de 40 meses. Uma cidade que não cresceu. Foi desenhada. Que não evoluiu. Foi decretada. Em 21 de abril de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek subiu numa tribuna, olhou para o horizonte do Cerrado e anunciou ao mundo que o Brasil havia dado um salto de 50 anos em 5. O mundo aplaudiu. Lúcio Costa ganhou prêmios. Oscar Niemeyer virou lenda. E os 250 mil trabalhadores que haviam erguido aquela cidade com as próprias mãos, sem equipamentos de proteção, sem carteira assinada em muitos casos, sem sequer documentos de identidade alguns deles, receberam uma notificação diferente. A cidade que eles tinham construído não havia sido projetada para eles. Era uma cidade para abrigar o futuro do Brasil. O futuro, evidentemente, não incluía candangos. Essa é a tensão que organiza tudo o que este vídeo vai contar. Brasília foi a cidade mais planejada da história do Brasil. Cada avenida, cada superquadra, cada monumento foi pensado, medido, desenhado com precisão milimétrica por algumas das mentes mais brilhantes do urbanismo do século XX. E mesmo assim, ao longo das décadas que se seguiram à inauguração, a cidade acumulou uma coleção silenciosa de lugares que o planejamento não conseguiu sustentar. Prédios concebidos com grandiosidade e deixados a apodrecer. Clubes que foram o coração social de gerações inteiras. E que hoje são cercados por matos e cachorros de guarda sem dono aparente. Museus com acervos avaliados em milhões de dólares fechados por mais de uma década, porque ninguém quis pagar pela reforma. Ruínas de uma escola militar que a ditadura começou a construir e depois enterrou junto com os segredos que não queria que ninguém soubesse. Casas de madeira que pertenceram aos homens que construíram os palácios e que hoje são os únicos registros físicos do trabalho deles, em estado avançado de decomposição, sem qualquer previsão de restauração. Brasília tem 65 anos. Para uma cidade, isso é quase nada. Mas ela já acumulou mais camadas de abandono do que muitas cidades com séculos de história. E o mais desconcertante é que esses lugares não estão em lugares remotos ou esquecidos. Estão ali, visíveis, a metros das avenidas largas, das fachadas de vidro, dos monumentos fotografados por turistas todos os dias. O que faz com que algo tão próximo permaneça tão invisível? A resposta, como quase tudo em Brasília, não é simples, mas começa numa margem do Lago Paranoá, onde uma estrutura triangular de concreto armado se levanta entre o mato do Cerrado e continua sendo chamada, até hoje, de Ruínas da UNB, apesar de não pertencer à universidade e de nunca ter chegado a ser nada além de uma fundação inacabada. A história desse esqueleto começa em 1973, no pior momento possível. O Brasil vivia sob a ditadura militar. O chamado milagre econômico havia convencido o regime de que o país estava crescendo em velocidade irreversível e de que o futuro caberia naquela taxa de crescimento de 10% ao ano. Com esse otimismo, o Ministério da Defesa aprovou um projeto faraônico: transferir a Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro para Brasília, instalando-a estrategicamente ao lado da Universidade de Brasília. O arquiteto escolhido para o projeto foi Sérgio Bernardes, um dos nomes mais criativos e controversos da arquitetura brasileira do período. Bernardes tinha uma reputação de fazer coisas que ninguém esperava. E com a Escola Superior de Guerra, ele tentou fazer algo que o regime claramente não havia esperado. De acordo com o que a família do arquiteto relatou em entrevistas, Bernardes não havia projetado apenas um edifício. Havia concebido uma instituição de um tipo diferente. Uma escola que se abriria para o ambiente universitário ao redor, que estabeleceria diálogo com os professores e estudantes da UNB, que funcionaria como um polo de pensamento, e não apenas como um centro de formação ideológica militar. O formato triangular do edifício, com sua estrutura voltada ao lago e às áreas comuns da universidade, não era acidental. Era um argumento arquitetônico, e a ditadura, ao perceber o que o argumento implicava, não gostou.
Em 1973, as obras haviam começado. A construção da Fundação Triangular já havia consumido recursos significativos da Nova Cap, a companhia urbanizadora responsável pelas obras públicas em Brasília. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência no lugar de Médici e, poucos meses depois, ordenou a interrupção imediata dos trabalhos. A versão oficial foi financeira. O milagre econômico havia chegado ao fim com a crise do petróleo de 1973, que elevou brutalmente o custo dos combustíveis e desequilibrou os planos de crescimento do regime. Não havia mais verba. A obra parou. O relatório oficial foi simples e conclusivo. Mas há outro detalhe que a história oficial não costuma mencionar. Da noite para o dia, não apenas esse projeto, mas todos os contratos do escritório de Sérgio Bernardes com o governo federal foram cancelados. O escritório entrou em colapso financeiro e teve que encerrar suas atividades. A família insiste que a proximidade conceitual com a UNB havia incomodado demais o regime, que naquele momento tratava a universidade como um foco de subversão a ser contido. E havia razões concretas para isso. A Universidade de Brasília havia sofrido 4 invasões militares desde o golpe de 1964. A mais violenta aconteceu em 29 de agosto de 1968, quando cerca de 500 estudantes e professores foram encurralados numa quadra esportiva do campus por forças militares, civis e federais, que chegaram armados com metralhadoras, granadas de gás lacrimogênio e cacetetes. Naquele dia, 60 pessoas foram presas. Um estudante, Valdemar Alves, foi baleado na cabeça e ficou meses em estado grave. O líder estudantil, Onestino Guimarães, foi preso. Solto, foi à clandestinidade e desapareceu nos porões da ditadura em 1973, o mesmo ano em que as obras da ESG começaram na borda do lago, a metros do campus onde ele havia sido estudante. Colocar uma escola do aparato militar a essa distância da universidade que o regime havia invadido 4 vezes era, para alguns, uma ideia que já nascia errada. Para a família de Bernardes, era uma ideia que o regime percebeu tarde demais que poderia escapar do controle. O resultado foi o concreto que ainda está lá, grosso, triangular, com ferragens enferrujadas aparecendo por entre a vegetação do cerrado, as escadas descendo para um subsolo parcialmente alagado, o mato crescendo por dentro dos vãos como se a natureza houvesse decidido terminar o que os militares não quiseram. Desde 2018, há um projeto para transformar o terreno em um parque ecológico. O projeto foi recategorizado em outubro de 2020. Em 2026, as obras ainda não começaram. A história do Museu de Arte de Brasília começa num prédio que não foi construído para ser museu. O edifício às margens do Lago Paranoá, no setor de hotéis e turismo norte, foi projetado pela Nova Cap entre 1960 e 1961. Nos primeiros meses de vida da capital, ele abrigou o Clube das Forças Armadas, depois um restaurante, depois uma boate, depois o Casarão do Samba. Era um espaço de vocações múltiplas e mutáveis, como convinha a uma cidade que ainda não sabia bem o que queria ser. Em 1985, a Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal decidiu instalar ali um museu de arte moderna e contemporânea, reunindo obras acumuladas ao longo de anos, por meio de doações e prêmios aquisitivos de salões de arte locais e nacionais. A inauguração aconteceu em março daquele ano, com uma exposição de cerca de 200 obras, incluindo trabalhos de Tomi Otaki e Arcangelo Iannelli. O problema era que o edifício nunca havia sido projetado para guardar obras de arte. Não tinha sistema de controle de umidade. Não tinha iluminação adequada para a conservação. Não tinha estrutura de segurança compatível com o valor do que abrigava. E não havia nenhum plano de reformas. Durante os anos seguintes, o museu funcionou como pôde, acumulando um acervo que chegaria a mais de 1.400 peças, com trabalhos de Tarsila do Amaral,
Alfredo Volpi, Lígia Pape, Cildo Meireles e dezenas de outros nomes fundamentais da arte brasileira do século XX. O valor estimado do conjunto chegava a 8 milhões de dólares. E o prédio que guardava esse acervo continuava se deteriorando, sem receber investimentos estruturais significativos, ano após ano. Em 2007, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interveio. A recomendação foi formal e clara. As condições do prédio representavam um risco concreto para a conservação e segurança do acervo. O museu foi fechado. As obras foram transferidas para o Museu Nacional da República, onde ficariam por 14 anos. O prédio, por sua vez, foi cercado, isolado e deixado ao próprio peso. A reforma foi anunciada, contratada, interrompida por falta de verbas em 2015, retomada em 2017, prometida para o segundo semestre de 2018, adiada para novembro daquele ano, prometida novamente para o primeiro semestre de 2020, novamente adiada. O jornal Metrópolis chegou a classificar o caso como um dos maiores símbolos do descaso com a cultura no Distrito Federal. A reforma foi concluída apenas em abril de 2021 e o museu reabriu em maio daquele ano, com exposições de Tarsila do Amaral e do fotógrafo Orlando Brito. 14 anos de fechamento. Um acervo de mais de R$1,5 bilhão, guardado em outro prédio. Um edifício às margens de um dos lagos mais fotografados do Brasil, apodrecendo por falta de vontade política e de recursos que nenhuma gestão, ao longo de uma década e meia, conseguiu priorizar. Hoje, o MAB funciona e pode ser visitado, mas a história do que ele representa, de como uma cidade que foi inventada para ser referência de modernidade e planejamento conseguiu deixar um de seus principais museus fechado por 14 anos, não desaparece com a reabertura. Ela continua escrita nas paredes. Em Taguatinga, a região administrativa que cresceu como uma das primeiras cidades satélite de Brasília. Os restos de um clube que chegou a ser o ponto de encontro mais animado da região. O Clube Primavera foi inaugurado em 1972, quando Taguatinga ainda era um lugar em formação. Uma cidade que havia nascido literalmente como depósito de pessoas que a capital não queria dentro do plano piloto. Taguatinga surgiu em 1958, 2 anos antes da inauguração de Brasília, como resposta emergencial ao problema que as empreiteiras e o governo não haviam previsto. Dezenas de milhares de trabalhadores que haviam chegado para construir a capital e que precisavam morar em algum lugar que não fosse o projeto urbanístico principal. A Cidade Livre, o núcleo comercial provisório que havia abrigado parte dessa população durante a construção, seria demolida assim que Brasília fosse inaugurada. Taguatinga foi o destino de muitos dos que ficaram. O Clube Primavera, com suas 3 piscinas, salão de jogos e quadras esportivas, foi por muitos anos a resposta lazer que aquela comunidade havia construído para si mesma. Era um lugar com história própria, com gerações de brasilienses crescendo à beira de suas piscinas. Em 2004, depois de uma disputa judicial por descumprimento de obrigações trabalhistas, o clube fechou as portas e o terreno passou para a posse da Terra Cap. A piscina principal encheu de lama. A vegetação começou a tomar as quadras. O clube, que havia sido o centro da vida social de uma região inteira, foi reduzido a cercas e mato, com um vigilante e cachorros de guarda como únicos habitantes regulares. Em setembro de 2015, um movimento de sem-teto ocupou o espaço como moradia temporária. A polícia militar os retirou 1 mês depois. O diagnóstico ambiental para decidir o que fazer com o terreno foi prometido para março de 2016. Em 2026, o destino permanece indefinido. A história do Clube Primavera é também a história de Taguatinga e da relação que Brasília sempre teve com os seus próprios periféricos. A cidade foi projetada para ser igualitária, com as superquadras distribuindo renda e convivência de forma equânime. Mas a realidade foi que a igualdade ficou no plano piloto e as cidades satélite foram crescendo com as sobras do planejamento original.
Quando o planejamento falha, os primeiros lugares a serem esquecidos são sempre os que estavam do lado de fora do projeto. Existem espalhadas pela Vila Planalto, um bairro que fica literalmente à sombra do Palácio do Planalto, a menos de 2 quilômetros do coração do Poder Federal. As últimas casas de madeira que restam da época da construção de Brasília. A Vila Planalto é um remanescente dos acampamentos operários da construção da capital. Em 21 de abril de 1988, exatamente 28 anos após a inauguração de Brasília, ela foi tombada como Patrimônio Histórico do Distrito Federal. O tombamento reconhecia o que aquelas casas representavam: a memória viva dos candangos, os trabalhadores que haviam erguido a capital com as mãos. O que os candangos viveram durante a construção é uma das histórias mais silenciadas da história oficial de Brasília. Vieram de todas as regiões do Brasil, a maioria do Nordeste e do Norte, em carrocerias de caminhão, viajando 45 dias por estradas de terra batida até chegar ao cerrado onde havia apenas mato e poeira. Trabalham sem equipamentos de proteção, sem fiscalização eficaz, sem carteira assinada em muitos casos. Há registros de que quase metade dos operários eram analfabetos e uma parcela significativa não possuía sequer documentos de identidade. O hospital do IAPI, um dos únicos registros médicos do período, anotou 10.927 ocorrências de acidentes em 1959, uma média de 30 por dia, que saltaria para 170 por dia no ano seguinte, conforme o ritmo das obras se acelerava. Morriam por quedas, por acidentes na concretagem, por infecções causadas pela comida deteriorada que as empreiteiras serviam nos refeitórios. Há um relato, amplamente documentado por pesquisadores como os que publicaram no Outras Palavras e em diversas teses acadêmicas, de que os operários da construtora Pacheco Fernandes Dantas, no Carnaval de 1959, tiveram a água cortada pelos patrões, impedindo os trabalhadores de tomar banho para sair. A revolta explodiu. A repressão seguiu imediatamente, com a Guarda Especial de Brasília, a polícia privada da Nova Cap, cujo critério de seleção era literalmente conseguir correr 100 metros com um saco de cimento nas costas. O episódio virou um dos mais controversos da história do período, registrado em boletins policiais, mas nunca claramente investigado. Em agosto de 2011, técnicos que consertavam uma infiltração no Salão Verde da Câmara dos Deputados descobriram inscrições feitas por operários durante a construção. Uma delas, escrita por José Silva Guerra em 22 de abril de 1959, exatamente um ano e um dia antes da inauguração, dizia: "Que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra." Os homens de amanhã leram o bilhete 52 anos depois. A compaixão que o candango pedia chegou tarde, mas chegou. A lei que ele mencionava, a que deveria ter protegido ele e seus colegas durante a construção, ainda está em discussão. As casas de madeira da Vila Planalto que restam estão, em 2026, em estado avançado de deterioração. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF reconhece que os espaços de memória do bairro estão degradados e sem previsão de restauração. O tombamento que foi decretado em 1988 não trouxe os recursos necessários para manter de pé o que ele declarou importante. Há uma ironia dolorosa nisso. A cidade mais planejada do Brasil é incapaz de conservar os fragmentos físicos da memória de quem a planejou com as próprias mãos. Não muito longe da Vila Planalto, há um outro tipo de abandono, mais silencioso, mais invisível, daquele que não se mostra em ferragens enferrujadas ou paredes caindo. É o abandono que acontece no espaço entre o que uma instituição deveria ser e o que ela se tornou. O Teatro Nacional Cláudio Santoro, projetado por Oscar Niemeyer com formato piramidal e inaugurado em 1966, é uma das obras mais reconhecidas da arquitetura modernista de Brasília. Por décadas, foi palco de espetáculos de grande relevância, recebeu companhias internacionais, formou plateias e artistas. Mas o Teatro Nacional carrega também uma história paralela.
A de uma estrutura que foi repetidamente fechada por problemas estruturais, que teve suas passagens subterrâneas e seus sistemas de serviço degradados ao longo de décadas, que entrou em ciclos recorrentes de reforma anunciada e reforma incompleta. Os funcionários mais antigos do teatro falam de uma sensação estranha que acompanha o lugar. Não de fantasmas ou aparições, como dizem algumas lendas locais, mas de um silêncio que não é ausência de som. É um silêncio de coisas que foram prometidas e não aconteceram. De temporadas canceladas. De projetos que ficaram no papel. De uma das maiores casas de espetáculo do país funcionando muito abaixo de sua capacidade durante anos por questões que ninguém nunca resolveu completamente. O teatro existe e funciona, mas com uma biografia de interrupções e reparos que não seria digna de um equipamento cultural de sua escala e importância. Há também, em algum lugar que as rotas turísticas não indicam com clareza, os rastros de uma mesquita inacabada em terreno pertencente à Embaixada da Arábia Saudita. Uma estrutura iniciada, interrompida e mantida em silêncio diplomático que não esclarece planos nem prazos. Há o esqueleto do antigo Torre Palace Hotel, no setor hoteleiro norte, que virou referência de desolação urbana e destino temporário de movimentos sem teto antes de entrar em novos ciclos de promessa e adiamento. Há a Academia de Tênis, no setor de clubes esportivos sul, que chegou a ter 4 piscinas, 10 salas de cinema, 21 quadras de tênis e um hotel com 200 quartos que recebeu autoridades de todo o país e que foi aos poucos deixada à própria sorte, acumulando dívidas e projetos não realizados, até se tornar mais uma entre as estruturas que Brasília inaugurou com cerimônia e abandonou sem explicação. O que une todos esses lugares não é apenas o descaso, é algo mais específico. É a distância entre a ambição do projeto e a persistência da realidade. Brasília foi construída para ser a capital do futuro, para ser a prova de que o Brasil era capaz de dar um salto, para demonstrar que o planejamento racional podia substituir o crescimento orgânico e desordenado das outras cidades. E tudo isso é verdade de certa forma. Brasília é única no mundo. O plano piloto é um patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco desde 1987. Niemeyer e Lúcio Costa deixaram uma herança arquitetônica que continua sendo estudada em universidades de todo o planeta. Mas a cidade que foi planejada para tudo era também uma cidade que não havia planejado para o fracasso. Não havia planejado para o que aconteceria quando o dinheiro acabasse, quando o regime mudasse, quando os interesses políticos se sobrepusessem à manutenção. Não havia planejado para o que aconteceria com os lugares que ficassem fora do roteiro turístico, fora do eixo dos monumentos, fora da narrativa oficial de modernidade e utopia. E, sobretudo, não havia planejado, ou havia deliberadamente ignorado, o que aconteceria com as pessoas que não cabiam no projeto. Os candangos foram os primeiros, mas não os últimos. Depois deles vieram os moradores das invasões que o governo tentou erradicar na década de 1970, criando Ceilândia, a maior cidade satélite do Distrito Federal, onde foi concentrada a população pobre removida do entorno do plano piloto. Depois deles vieram os trabalhadores que construíram os edifícios dos anos 1970 e 1980 e que repetiram, em condições diferentes mas não radicalmente melhores, o ciclo de quem chega para construir e fica sem lugar para ficar. A cidade que foi projetada com igualdade nas superquadras cresceu com desigualdade nos seus limites. E os lugares que hoje estão abandonados, as piscinas cheias de lama, as ferragens enferrujadas, os museus fechados, as casas de madeira se desfazendo, são o mapa físico dessa distância. Há uma frase que ficou dentro de uma parede do Congresso Nacional por 52 anos, escrita a lápis por um operário que não sabia se alguém um dia a leria. Que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. José Silva Guerra tinha 20 e poucos anos quando escreveu isso. Provavelmente nunca soube que a frase seria encontrada. Provavelmente nunca imaginou que, mais de meio século depois, a cidade que ele ajudou a construir
ainda teria dificuldade em decidir o que fazer com as últimas casas de madeira, onde os candangos haviam dormido. O que esses lugares abandonados de Brasília têm de particular, diferente de outras cidades, de outros abandonos, é que eles existem numa cidade que nunca deveria ter conseguido esquecer nada. Uma cidade que foi concebida para ser perfeita. Uma cidade onde cada detalhe foi discutido, desenhado, aprovado. Uma cidade que nasceu com um plano para tudo. E exatamente por isso, os seus esquecimentos têm um peso diferente. Não são os esquecimentos naturais de cidades que cresceram sem direção. São os esquecimentos de uma cidade que escolheu o que lembrar e o que apagar. A estrutura triangular às margens do Lago Paranoá não é apenas uma obra inacabada. É o registro de uma ideia que foi considerada perigosa. O museu, que ficou fechado por 14 anos, não é apenas um problema de gestão. É a evidência de que, mesmo numa cidade de palácios, a cultura pode ser tratada como despesa supérflua. As casas de madeira da Vila Planalto não são apenas ruínas. São o único fragmento físico que resta de uma história que a história oficial tentou muito apagar. E enquanto elas estiverem de pé, por quanto tempo for, essa história não termina. Ela fica ali, na madeira que racha, no concreto que enferruja, no mato que cresce por dentro das janelas, dizendo em voz baixa o que os discursos inaugurais nunca disseram em voz alta. Se você chegou até aqui neste vídeo, você já entendeu que as cidades mais planejadas não são necessariamente as que melhor guardam a sua própria memória. Se quiser continuar explorando esse tipo de história com a gente, você sabe onde nos encontrar.